Hoje vocês vão conhecer o Rav Binyamin Gomel. אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא Um brasileiro que nasceu no Nordeste, השם יתברך, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, passou por uma vida duríssima, difícil demais, órfão de pai e mãe, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, גם אחרי הדברים veio para Israel numa história extraordinária que ele foi e ele é um capoeirista profissional, lutador, e por esse motivo ele veio para Israel. E aqui no final ele conheceu o judaísmo e se converteu. Eu tive na apresentação dele, na explicação da história dele, se chama Artzah em hebraico, em português é na palestra de vida dele. Eu tive 2 ou 3 vezes, apertei a mão dele, abracei, foi realmente algo incrível, algo maravilhoso. Um convertido aqui. Ele tinha vídeos no YouTube antigamente mais completos sobre a vida dele. Aqui eu consegui encontrar 2. E eu vou trazer para vocês esse conteúdo aqui, conforme também o que eu me lembro que eu presenciei nas aulas. Eu vou tentar ao máximo lembrar de tudo, se Deus quiser, e explicar para vocês essa história de vida fantástica, maravilhosa, me emocionou muito e mexeu comigo, mudou a minha vida de modo absoluto, desde quando eu conheci essa figura incrível, o Rav Binyamin Gomel. E a história de vida dele vai revolucionar e fazer você entender o mundo de uma forma diferente depois de assistir a história de vida dessa figura incrível, sensacional. Eu vou passar o vídeo, eu vou explicando aos poucos. É claro que é tudo em hebraico. Vamos lá. ברזיל, ארץ של התאוות, Brasil, a terra dos desejos do coração. אלימות, Alimut é agressão. והאדם עם מלא מידות רעות. E o ser humano com muitas características degeneradas, características ruins e maléficas dentro de si. נולדתי בברזיל, Eu nasci no Brasil, בשכונת און, no bairro de On, כגוי נוצרי, como um não-judeu, como um goi, notzri é cristão. הייתי יתום Eu fui, eu fiquei órfão מגיל 9 מאבא a partir de 9 anos ואימא, do meu pai e da minha mãe. גדלתי בבית יתומים Eu cresci numa casa de órfãos, עם נוער no orfanato, com uma juventude אלים perigosa e ofensiva e agressiva. ומסוכן. היית לבד, Eu tive sozinho, חסר אונים, desesperado. יצאת לרחובות, Saí pra rua למדת אומנות לחימה קפוארה. e eu aprendi uma arte marcial, capoeira. התאמנתי יום ולילה. Eu treinei dia e noite. בגיל 23 הייתי Aos 23 anos, אלוף באגרוף ומשקל eu fui um campeão de capoeira. כבד במדינה Isso dos pesos pesados, ele virou campeão de capoeira e foi disputar a luta de boxe. E só fazendo um adendo, lembrando um pouco da história dele, algo sensacional foi que eu vou contar a história dele em detalhes do que eu lembro que eu presenciei, mas uma das coisas que é muito, muito legal, que vale ressaltar e já explicar aqui, é que ele disse que rezou para Deus, ele pediu para Deus que todo o sofrimento que ele tinha passado, que ele tinha um pedido só para Deus, que esse pedido era que ele aprendesse capoeira. E lembrando que ele era uma criança que tinha acabado de sair do orfanato, ele aprendeu na verdade capoeira no orfanato. Ele viu um pessoal fazendo umas danças lá, uns negócios, que ele foi ver, era capoeira, e lá ele aprendeu. E ele era fininho, 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 ele era pequenininho nessa época, e ele pediu para Deus que o pedido dele era aprender capoeira. E disse que ele aprendeu, ele entendeu e já estava lutando, já praticando vários golpes. Ele disse que o que ele fazia era justiça na rua. Ele viu uma velhinha que alguém tinha roubado a bolsa, falou que se expressando na Artzah, na palestra, ele já abriu um sorriso, fez assim com as mãos, falou, agora era a minha hora. E ele ia para cima e ele via o cara, e ele explicando que
o ladrão vindo na direção dele com a bolsa da velhinha na mão. Aí ele fez assim, virou a perna e deu um escorpião na cara do. A perna virada, né? A perna dá com o calcanhar por trás dele mesmo. E falando que ele recuperou a bolsa da velhinha. E falando que época de carnaval, o pessoal que fazia arruaça, o pessoal que ia roubar, ia cometer crime na multidão. Ele tava ali para arrebentar e quebrar todo mundo. E ele explicando, depois eu vou falar em detalhes. A mãe dele falava para ele que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que criou o céu e a terra, era esse o Deus que ele tinha que seguir, que era esse o Deus que ele tinha que servir. במדינת פרנה. Então, no estado do Paraná, כל הדרכים היו פתוחות בפניי. todos os caminhos estavam abertos perante ele. בזכות אמא שלי, שמרת הרבה על עם ישראל. E pelo mérito da mãe dele, ele escutou muito sobre o povo de Israel. Ele escutou muito sobre o povo de Israel. A mãe dele, por algum motivo, ela sabia do povo de Israel e do Deus de Israel. ישראל על היהודים, Sobre os judeus. שאני נראה היום, זה לא פשוט להבין. E ele ainda diz no final, como eu pareço hoje em dia, em outras palavras, de terno, gravata, chapéu, aqui todo arrumado. Aí ele faz aquele silêncio e diz, não é fácil entender, que a vida dele foi muito distante de quem ele se parece hoje. זה רק הרצון. E esse daqui é o canal do Idabruto. Para quem conhece o Idabruto, se não o maior, um dos maiores canais de judaísmo do mundo. E o próprio Idabruto fez a produção dele. ישראל על היהודים, איך שאני נראה היום, זה לא פשוט להבין. זה רק הרצון ואמונה. הסיפור המלא Ela simplesmente foi pura fé e crença. אצלכם בבית. Esse daqui é um vídeo dele bem antigo, de 11 anos atrás, que ele estava fazendo essa propaganda, indo de lugar em lugar para contar a história dele, e ele veio na Yeshiva Sharei Dat, onde eu estudei, 2 vezes, em 2 momentos diferentes, eu participei e tive junto com ele nessa história incrível e fantástica da vida. Eu encontrei um dos vídeos dele contando a história da vida do Rav Binyamin Gomel, e aqui eu vou usar esse vídeo como gancho para também lembrar o que ele tinha me dito, e aí a gente vai fazer desse jeito. Ele começa agradecendo a Deus. Ele diz que a mãe dele, que ele vivia numa situação de pobreza muito, muito rigorosa, muito grave, e era difícil muito, a comida mesmo diária era algo muito difícil. Ela trabalhava no local, ela trabalhava na cozinha de um local, não sei se era uma escola, uma pensão em algum lugar, e ela conseguia trazer a comida que sobrava para casa. E ela tinha muitos filhos, era o Rav Binyamin Gomel e vários irmãos, se eu não me engano, talvez de 5 a 10 irmãos, era família grande. Falou que eram coisas muito simples, o que sobrava, que nem mesmo animal comia aquilo que no final sobrava que eles tinham que comer. O que a mãe ia fazer com aquele prato de comida? Dava para as crianças comerem. E a própria mãe dele não tinha, ela ficava sem comer, ela ficava em jejum direto, porque o pouco que ela conseguia, ela dava para os filhos. E esse foi o motivo que a mãe dele morreu cedo, que ela teve uma úlcera, um problema grave no sistema digestivo, que levou ela a falecer. Ao invés dela comer no trabalho, o pouco que sobrava, ela botava num saco e levava para os filhos comerem, dividirem. אני כבר התרגלת, אם היינו מתרגל, אני לא יודע שזה חשבון של רעב של אמא, אבל התרגלת, ומחר זה שקיעה, מגיע את החושך, ואמא שלי מגיע, עם עוד דבר טעים בשביל לאכול. Então ele disse que ele já tinha até mesmo se acostumado, sempre que anoitecia, ele já esperava que a mãe ia trazer alguma coisa para eles comerem. בגלל המעשה הזה הגדול, שנים E era a única coisa que eles comiam no dia. ככה התנהגה, והיא קיבלה מחלה בעקבה, שזה פולקונוס.
E por conta disso, com o passar do tempo, ela comendo quase nada todos os dias, ela ficou com uma doença no estômago, chamada Oruclont. Eu não consegui entender direito o nome da doença. זה מחלה שזה תוצאות לבן אדם שהרבה שעות לא אוכל. Então, isso é uma doença que acontece com a pessoa que muitas horas não comeu. Muitas horas não, né? Que no caso, dias até mesmo. זה האהבה שלי עם אמא, רואים לאישה המסכנה הזאת. אמא שלי הלך לבית חולים, והרופאים אמרו, המצב שלה קשה מאוד. E a mãe dele foi pro hospital internada por conta dessa doença e ficou numa situação muito difícil. אי אפשר להשתחרר אותה, היא צריכה עכשיו כמה חודשים טיפול. Ela precisou de meses de tratamento para se curar disso. אנחנו היינו ילדים קטנים, אחד E eles eram crianças pequenas, estavam sozinhos. בגיל שנתיים, אחד בגיל Um com 2 anos, outro com 3, 3, אחד בגיל 6, outro 6 anos. 7, ממש קטנים. אי אפשר להשאיר אותם לבד. Não dava para deixar eles sozinhos. וכל אחד הלך במקום אחר. אני E cada um foi para um lugar. הלכתי במקום הכי מדהים. אלוקים לוקח אותי באמת מהאון גמור לאור של גמור. זה היה מושב, מלא סוסים, פרעות. E ele foi pego para um lugar, parece que para um condomínio, para um lugar que tinha cavalos e vacas, parece uma espécie de fazenda. פירות, ירקות, גבנה, חלב, משהו. Tinha lá leite, todo tipo de fruta da árvore, באמת שפע גמור. abundância. ושם אני קיבלתי תרנגול אחד, ואני אמרתי, אני אשים התרנגול הזה, כמו הסיפור שאני שמעתי מאמא. אותו דבר, אמא שלי סיפרה שאיש היה שיר עם תרנגול שהוא קיבל, אני קיבלתי תרנגול, יש לה קטנה, אני אעבוד כמו אמא שלי לימדה אותי. אמרתי, התרנגול אני אתן לה אוכל, היא גודלת, אחר כך יוצא הרבה ביצים, ואפרוחים, ומוכר, שגודלים מוכר אותם, קונה עיזים, ויוצא עוד ועוד, מוכר אותם. Então ele teve uma ideia de empreendedorismo. Falou: bom, já que eu estou nesse lugar, vou pegar uma galinha, vou comprar uma galinha. Dessa galinha, ela vai me dar ovos. Parte dos ovos eu vou comer, parte eu vou vender. E com esse valor eu vou comprar mais galinha. E com mais ovos eu vou ter mais dinheiro, eu vou conseguir comprar cabra, ovelha, e assim vou ter outros recursos, leite, etc. קונה פרות, יוצא עוד ועוד, מוכר אותם, קונה אדמה, אני בעל הבית של המושב. Ah, eu vou comprar uma terra e vou ser o dono dessa terra. ככה אני חשב איתו בילד. שנה וחצי E assim ele pensou. Isso passou um ano e meio. בערך הייתי במקום הזה רחוק מאמא, Passou um ano e meio que ele morou nesse lugar longe da sua mãe. עם החלמות ושאיפות כמובן. החיים טובים לא היו בעוני שהיית בבית. E ele estava com muitas expectativas de vida. Já tinha até mesmo se esquecido um pouco da miséria que ele estava passando anteriormente. לא אלוקים עכשיו, דרך חלום, הוא מסכים לדבר שיש דבר שהוא מאוד חשוב לי. E Hashem abriu para ele uma janela e brilhou algo que era muito היה importante. לי חלום בלילה שאמא שלי מתה. Ele teve. Ah, não, esse halom na verdade não foi janela, foi um sonho. Ele teve um sonho à noite que a mãe dele morreu. Então isso causou uma impressão muito forte. Que foi um sonho bem real. קמתי בבוקר בפחד ולחץ, אמרתי לבעלים אני רוצה לחזור הביתה. E ele acordou desesperado de manhã, falou com os responsáveis dele: eu preciso voltar para casa, eu preciso encontrar minha mãe. למה? חלמתי שאמא שלי מתה, אומרת, זה סתם חלום, זה לא יקרה, מה לא, זה לא יקרה. E esse disse: não, é só um sonho, não vai acontecer nada com você. זה לא סתם חלום, זה Não vai acontecer nada com a sua mãe. Isso foi só um sonho, como qualquer outro, não precisa se preocupar. יקרה. אני יודע, יש רגעים, יש ככה, זה ממש קצת רגעים של לראות עם אמא, אני רוצה לראות עם אמא, אני רוצה לחזור הביתה. אתם תבינו פה שאני כשהייתי ילד בגיל 7.5 בערך, בשביל לא היה שווה את כל העושר, כל השפע, כל האוכל, לקצת הזמן שאני מאמין בליבי שיש בשביל לחיות עם אמא. Aí ele começa a convencer esse homem dizendo que a mãe dele é a coisa mais importante que existe no mundo e ele não pode viver com essa dúvida se a mãe dele está bem ou não. הייתי חוזר להון, וחזרתי להון, לראות עם אמא לרגעים אחרונים. Então ele voltou para a miséria, ele foi para o hospital para ficar com a mãe, mesmo que depois que a mãe dele adoeceu, ele agora tinha sido transferido para um lugar que ele tinha abundância. Ele estava bem onde ele estava. Ele preferiu o quê? Não. Sonhei com a minha mãe em coisas não boas, vou ficar do lado dela independente se eu vou ter, se eu não vou ter, o importante é eu estar com a minha mãe. וכשהגעתי שם,
אמא שלי הייתה יותר בריאה. נשאר E quando ele chegou e viu a mãe, ele viu realmente que a mãe estava um pouco melhor da situação anterior. אותה וחיבקתי אותה ולא סיפרתי לה מה חלמתי בעיה. Então ele abraçou, beijou, ficou ali com a mãe e contou para a mãe o que ele sonhou. רק שאתם תבינו כמה השגחה פרטית היה בחיי. Então ele está falando, só para que vocês entendam como o gerenciamento, a Ashgaha Pratit, a presença divina estava supervisionando tudo o tempo todo na minha vida. ברזיל זה ג'ונגל שאין סוף, מלא חיות, מסוכנות, עצים ב-15 E ele explica que o Brasil, o local de onde ele veio, é uma grande selva onde tem árvores gigantes, florestas densas, animais selvagens. גובה, 20 מטר גובה, ויש מקומות שיש אפילו אנקונדה, של E tem lugar que tem cobra, anaconda. 15 מטר של אורש, שאפשר לאכול מה שהוא רוצה. אתם יכולים לכתוב בגוגל ואנקונדה בברזיל אוכל זה הנחש הכי גדול שיש בעולם. אתם יכולים לכתוב בברזיל, הנחש אוכל 2 לידות, והם מתוך בעיות, איך תופס אותם ואי אפשר להציל אותם. ותדעו לכם שאני הלך להסתובב בג'ונגל, אמא שלי בעבודה, אני בבית, יוצא להסתובב לבד, בג'ונגל היה בורות, 15 מטר של עומק, 10 מטר, בורות ענקים שאנשים משתמשים בשביל להוציא מים. E ele contando a realidade que nessa floresta que é um local próximo de onde ele morava, tinham mesmo buracos muito profundos que pessoas cavavam para conseguir água, que era um lugar de miséria, não tinha nem água. E quem estivesse andando na selva e não se cuidasse, podia muito bem cair num poço de 5, 10, 15 metros e ficar lá dentro mesmo. חומה קטנה, אני מתחיל להתעסק עם המים, להתעסק, אני לא נפל במים, גם היה חומה. עד היום יש קצת טראומה עם המים, עכשיו פחות, אבל היה... Falou que ele teve um trauma muito grande com a água por conta desses poços que ele desceu para pegar água e quase que não saiu, coisas pesadas que ele passou. אז היה הרבה טראומות, גם המשחק הזה עם המים הזאת. אפילו כשאת מתקלט, מפחד שיקרה משהו מהצנור. למה? אני יודע טוב שבמים שלי התעסקתי טוב, אני לא נפלתי. כוח משך אותי. אולי זה כבר יצירה של דשני הולך להתגייד, אבל כוח משך אותי, ואני מתחיל באמת, להגיע לסוף, שותה כבר מים ולחץ ופחד. אין הרבה מה לחשוב ברגעים האלה שבן אדם הולך למות. פתאום הגיע בן אדם מכלום בג'ונגל, מושך אותי מן השערות. Disse que ele caiu dentro de um poço e estava lá no meio de uma floresta sem ninguém, estava desesperado, gritando, e ele disse que do nada chegou um moço, pegou ele pelos cabelos e arrancou ele desse poço. אותי החוץ, אומר, ילד, תלך מפה, זה מסוכן. Falou, vai embora daqui que aqui é muito perigoso. אני היום יודע שהבן אדם הזה שליח אלוקים הוא. E ele está sendo testemunha dizendo que esse homem que salvou ele era um enviado de Deus. והוא יודע שזה לא היום בשביל למות, אלוקים יודע שאני צריך לחיות, לעלות לארץ הקודש, להתגאל ולספר לבני ובנות ישראל כמה Dizendo que Deus já sabia quais eram os planos, que no final ele iria conseguir sair do Brasil, sair daquela situação, vir para a terra de Israel, se converter e contar a história dele para todo mundo. אלוקים מדהים, כמה הוא טוב, כמה הוא גדול, Quão Hashem é grande, quanto ele é bom, וכמה הוא מיטיב. מתי quanto ele faz o bem para suas criaturas. שזה לא יום בשביל למות, אין כזה דבר, אפילו טיל שנופל בתוך הסלון, אלוקים רוצה שהבן אדם יחיה, הטיל לא יתפוצץ. Mesmo se cair um míssil dentro da sala da casa da pessoa, se Hashem quiser salvar essa pessoa, o míssil vai cair e não vai explodir. מגיע הרבה כפיים לאלוקים, לא? Então, aplausos para Hashem. מושך אותו כבר מפה, בום, דקות וגופים ובלאגן, וקופץ עליו, והוא בורח, פחד, והאחים הבא, מה אתה חושב, שעכשיו רואים פחדנות מיד? Ele explicando como é que acontecia lá no Brasil, a parte da briga, né? A parte depois que ele aprendeu artes marciais, que ele começou a se proteger. E eu mesmo, lembrando do que ele tinha explicado, ele falou que na época que ele estava no orfanato, ele recebia ameaça de morte diariamente dos outros internos. Pegavam um facão e batiam nas costas dele, não com a parte da lâmina, com a parte lateral, mesmo assim perigoso, pode acabar rasgando. Falou que ele era espancado com facão, com a parte lateral, e mesmo assim a lâmina ainda assim cortava um pouco ele
Imagina para uma criança pequena no orfanato passar por isso. Ele era ameaçado de morte diariamente. E ele dizia que lá crianças morriam diariamente, porque os, entre aspas, carcereiros, quem estava para cuidar das crianças, gerenciar e ver se está tudo bem, não estavam nem aí. Eles queriam mais é que morressem mesmo, que ali abriria a vaga e menos crianças estariam ali acumuladas. Coisas assim que indescritíveis, desumanas no nível mais literal da expressão. E quando ele. E lá dentro, a gente já falou que ele aprendeu capoeira, ele se juntou com a molecada que sabia capoeira, ele aprendeu lá dentro. E quando ele saiu de lá, para ele foi assim uma salvação gigantesca, que ele estava no final saindo de um lugar que sentenciavam ele à morte dia e noite, ele rezava para Deus e pedia para Deus, assim, ele fortaleceu a fé dele de maneira assim do jeito mais cruel e difícil possível, no lugar que era o inferno. Ele ali fortaleceu sua fé e no final superou esses desafios, sabe, é até difícil categorizar e adjetivar algo assim tão terrível. E ele conseguiu passar por isso, e aqui ele já tá contando, depois que ele já aprendeu a capoeira, ele já estava na rua depois do orfanato. לוחם פה, יש לך סקר טוב. אמרתי, הקפויה הזאת מה זה מתאים, איזה כבוד עכשיו יש לי. Então, quando ele aprendeu a capoeira, ele falou: nossa, como isso é compatível comigo, como isso é perfeito para mim, era tudo que eu queria. Aprender a me defender, aprender a resolver os problemas. Ele dizia que lá tinha um garoto que batia nele sempre. E esse garoto batia nele, e era maior do que ele, obviamente, mais forte. E ele disse que ele era magrinho, magrinho, pequenininho, magrinho, magrinho. Ou seja, ele não tinha chance contra ninguém. E tinha um garoto lá que sempre que via ele no refeitório almoçando, comendo, ele pegava e dava um tapão nas costas dele com toda a força, sempre. Toda vez ele apanhava para esse, ele ficava irritado e o que ele ia fazer? Então ele disse que depois que ele aprendeu capoeira e ele saiu desse internato, ele encontrou um belo dia esse garoto na rua. E o negócio ficou complicado para esse garoto, ficou complicado. Não mais garoto, né? Os dois cresceram juntos. Mas aqui depois ele aprendeu como se defender, ele rezou muito para Deus, Deus deu para ele a bênção, e a coisa ficou ruim para esse covarde. קיבלתי לעצמי להגן על החלשים. E ele explicando que depois que ele aprendeu capoeira, ele recebeu sobre ele que ele ia defender todo fraco. Todo aquele que era fraco e não sabia se defender, ele ia ser o defensor, o justiceiro. מסוגל להגן עליו. אישה, Alguém fraco, mulher, idosa, ele era o responsável. Porque pelo visto no lugar onde ele vivia, na época que ele vivia, não tinha polícia, não tinha nada, era a lei do bang bang, era a lei da selva. Quem ali tivesse mais força, vencia. מבוגרת להגן עליו. את מבין למה אף פעם לא הכבדת פה למעשים, מעשה להרחיב לקטנים, חלשים יהיו חלשים. היה בליבי מברזיל כבר להגן על החלשים. רק את החזקים. קיצצת בקוד, אתה גם חלש. לא, אין לך חלש. אני בנפחה, מה אתה אומר? כשהיית מגיע באוטובוס, מגיע אישה בהיריון לקום ושהיא Ele disse que um dia ele estava de ônibus e chegou uma moça grávida. יושבת, זקן, תן מקום בשבילו. בן אדם עם... אין. אני גם לומד פה עברית. קיצור, הייתי באמת רק לעזור לאנשים. והייתי שונא גנבים. למה אני גדלתי בהון, אף פעם לא גנב. היית מאמין שכמה ישר אני אהיה, אלוקים. Ele disse que ele realmente cresceu na miséria e nunca roubou. Então era inadmissível para ele qualquer um roubar. Ele via qualquer um tentando enganar, roubar, fazer, ele direto ia fazer justiça. אלוקים ייתן שיהיה רק עכשיו והצלחה. אני יודע שאלוקים היה אומר, אתה לא יודע לגנוב, אתה לא יודע להסתדר לבד, אני אתן לך מה שאתה צריך. ומי שיודע לגנוב, אלוקים לא דואג לו. פעם אחד אני הולך במדרכה. Calma aí que... Vamos lá, vamos de novo. גנב, היית מאמין שכמה ישר אני אהיה, אלוקים ייתן שיהיה רק עכשיו והצלחה. אני יודע Quem vai te dar tudo é Deus, não adianta você roubar, você não vai ter mais ou menos se você roubar alguém. Não esquece isso. שאלוקים היה אומר, אתה לא יודע לגנוב, אתה לא יודע להסתדר לבד, אני אתן לך מה שאתה צריך. Se você não sabe roubar, você não sabe fazer nada, então eu vou dar pra você o que você precisa. Assim ele pensou que Deus, a conduta divina.
ומי שיודע לגנוב, אלוקים לא דואג לו. E para quem sabe roubar, Deus não se importa com ele. Ou seja, no final das contas, se tá para a pessoa receber 100, ela vai receber 100 ou através do roubo, ou através do trabalho, ou dependendo do caso, ela não vai fazer nada ou vai fazer um esforço mínimo e Deus ainda vai sustentar. Assim como Deus sustenta todos os animais e não falta nem mesmo para uma minhoca terra para comer ou para o corvo alguma carcaça para comer que Hashem está o tempo todo mais guiar. Hashem supervisiona toda a sua criação e não falta comida para ninguém. Então aqui ele usou isso como base para explicar que não vai faltar comida para ninguém. E para quem rouba, Hashem deixa ele de lado e não cuida dele de modo especial. פעם אחד אני הולך במדרכה, Teve um dia que ele estava andando na calçada, בברזיל, אני אישה מסכנה שרץ, גנב, גנב. aí tinha uma senhorinha correndo gritando, ladrão, ladrão. ראית מישהו שהולך לפניה, Aí ele viu alguém que estava correndo na frente dela, עם איזה תיק ביד, כולו com a bolsa da senhora na mão. שמח. Ele estava todo feliz, andando, correndo feliz, com um sorrisão no rosto. נראה שהוא כבר עשה חשבונות, מה הולך לקנות, מה הולך... Então o Rav pensou com ele mesmo, esse ladrão já deve ter pensado, pô, aqui deve ter carteira cheia de dinheiro, todo tipo de cartão de crédito, celular, ó, fiz aqui os 6 meses. ונראה שהוא בא במדרכה בכיווני, אמרתי, E ele estava correndo na calçada e veio na direção dele. וואי וואי, איזה מתנה. Aí ele já começou a ficar feliz, né? Rav Binyamin Gamel falou o quê? Oh, olha que presente. ויאללה, את הראש עסקים לא יראו אותו, הוא מתקרב, פאם, הוא נופל, לוקח את התיק, Aí ele enfiou uma pesada na cara dele, pegou a bolsa. מסתכל עליו, האישה ראתה שזה התיק שלה, והגנב לא רואה כלום, הוא יושב. Falou, eu acho que essa daqui é a sua bolsa e o ladrão não tá vendo nada, já tá dormindo. אמרתי, מהקפוארה הזאת אני הולך, מה זה לגדול ומתאמן, וישר Falar, com essa capoeira eu vou crescer, vou ficar sinistro e vou proteger todos os indefesos. היה מטרה להיות לוחם, הייתי כבר לגור Eu vou virar um grande lutador. לבד, הפרימייר לא הסכימו שהייתי שם, בגלל שהם חיים מלא בצלוע. הייתי המון בפרימייה, השכרתי דירה, בן גל לבד שם, בפרימייה הייתי שוטף את הבגדים, נהדר, לבשל, לנקות. הרבה פעמים בבישול עושים טעות, כאילו נשים סוכר בתוך באורז, מלח בתוך בקפה. רציתי להיות בגדול בקפוארה, והבנתי שהקפוארה של ברזיל מסתירים לוחמים, כאלה גורילות. Então ele virou um profissional da capoeira, virou professor de capoeira. E ele via que tinha uns gorilas, assim, um pessoal gigante da capoeira. Ele era pequenininho, ele queria ser grande também. הוא יודע למדל. Porque não tem como ser lutador profissional e ser magrinho, pequeno. שאי אפשר להתעסק איתם, אמרתי איך אני עכשיו עולה להתעסק עם הגוריל הזה? אף אחד, אני כולו עצמות, שובר את עצמות, לא נשאר לי כלום. אמרתי, יש דרך. כל התפילה הוא קיבל, עכשיו יאללה, התפילה הזאת מבקש דבר גדול. Então ele via todo mundo que era grandão. E se ele fosse lutar profissionalmente contra um cara grande, ele que era só pele e osso, ia ser quebrado facilmente. Então ele falou, o quê? Quer saber? Eu sempre rezei para Deus, Hashem sempre escutou minhas rezas. Aqui eu vou fazer minha reza e vou pedir para Deus. הסתכל ככה בחצר בשמיים, והתחל להתפלל. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. Então é isso, ele rezou para Deus, falou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. אתה שם אותי במשפחה ענייה, Você me colocou numa família pobre, אני לא התלוננתי עליך. eu não reclamei sobre isso para você. אתה לקחת אבא שלי מן החיים Você pegou meu pai שהיית בגיל שנתיים, quando eu tinha 2 anos de idade. לא אמרתי לך כלום. Eu não falei pra você nada. É que eu vou contar a história do pai. Ele não chegou a falar ainda, não sei se ele vai falar ainda aqui nessa palestra. Ele disse que o pai dele, na verdade, ele mexia com macumba e parece que ficou possuído e queria matar a mãe, assim, coisas assim, realmente terríveis. E assim, né, o terror dentro de casa, etc. E acabou que depois ele morreu, sabe, quando ele tinha 2 anos de idade. Coitado, ele sofreu muito, sofreu muito. אתה לקחת אמא שלי שהיית בגיל 9, גם לא התלוננת לך. כל התפילה שלי זה היה תודה ובקשה, ואתה יודע ש... E ele diz que toda a reza que ele fazia para Deus era para agradecer
כל התפילה שלי זה היה תודה ובקשה. Era por favor e obrigado. ואתה יודע שאני יודע שאתה הכל יכול. E você sabe que eu sei que você é capaz de tudo, Deus. אתה שם דברים מהפנימייה של ילדים, בדעה שאני לא אתלונן אף פעם עליך. E por tudo que eu passei, eu nunca reclamei de nada pra você. כל התפילות שלי תודה ובקשה. Todas as minhas rezas são pedido e agradecimento. חבר'ה, זה לא צחוק. אשתי בהתחלה לא הבינה למה אני לא מתלונן על שום דבר. כל החיים שלי עם אלוקים, אמונה, תודה ובקשה. Toda a vida dele foi emuná, fé, pedido e agradecimento a Deus. Só isso que ele fazia. Ele não reclamava de nada pra Deus. Ele até mesmo falou, minha esposa não entende como que eu não reclamo de nada, assim eu me acostumei, assim minha mãe me ensinou. אין להתלונן. Também, é aquele negócio, a gente vê, o pessoal normalmente cresce no apartamento, tem uma família que, no geral, mima, então o ponto de referência da criança mimada é algo super, muito além. A gente vê hoje em dia a vida de quem vive no apartamento, mesmo que sendo classe média baixa, é coisa que os reis de algumas centenas de anos atrás, nem os reis tinham. Que é água encanada, eletricidade, todo tipo de facilidade, telefone, né? E mesmo assim a gente está acostumado com tudo do bom e do melhor e não consegue valorizar. ואני יודע. E ele a gente percebe que é uma situação, uma realidade completamente diferente, né, coitado? E olha o homem que foi formado através dessa, sabe, dessas dificuldades. Olha o homem que foi formado. שהכל הוא יכול, הכל הוא מחליט. De uma coisa o Rav sabia, que Deus decidia tudo o que ia acontecer. Hashem, que no final das contas sabia se ia viver, se ia morrer, se ia ganhar, se ia perder. Ele sempre tinha isso de forma clara e foi o que a mãe dele passou. ואין לדעתי להתלונן עליו. אמרת לו יש בקשה ואתה יכול לתת. E ele nunca reclamou de nada, então ele de novo voltou nessa reza e falou: Deus, eu sei que você pode tudo, eu nunca reclamei de nada e eu tenho um pedido para te fazer. אם אתה רוצה, אתה יכול לתת. אמא שלי לימדה אותי שאסור Se você quiser, Deus, você pode me dar. לעשות משא ומתן עם אלוקים. פחד בתפילה, תדע לך, E ele explica que a mãe dele ensinou para ele nunca fazer comércio com Deus. Então ele sempre teve muito medo, muita delicadeza com isso. מבקש לך דבר, ואתה לא חייב לתת. אם אתה לא תיתן, Ele disse: Deus, com tudo isso, eu vou te pedir uma coisa e você não está obrigado a me dar. אני ממשיך להאמין בך. E mesmo se você não me der, eu vou continuar confiando e acreditando em você. אבל יודע שאתה לא נתת בגלל שאתה לא יכול, בגלל שאתה לא רצית. E se você não me der, não porque você não pode tudo, é simplesmente porque você não quis me dar. E tá tudo bem, eu vou continuar confiando em você. ואתה יכול לתת אם אתה רוצה. תן גוף חזק, Me dá um corpo forte. Eu quero virar um desses gorilas gigantes. שאני מלא שירים שאני יכול להיות לוחם גדול בקפוארה. Para que eu tenha muito músculo e eu seja um grande lutador de capoeira. חבר'ה, אני בתוך שהייתי גוי, הייתי יודע מה זה שאלוקים שומע את התפילה שלי. E ele mesmo, sendo não judeu, ele disse que sabia quando Deus escutava uma reza dele. הרגשתי צמרמורת Falou que ele sentiu um arrepio שהולך מהרגליים עד הבטן, על הגב, על הדרוש, ואמרתי, וואו. que subiu da perna, da ponta do dedão do pé até a cabeça, um arrepio que tomou o corpo inteiro. Isso era a confirmação de que a reza dele tinha sido aceita. הוא קיבל את התפילה שלי, תראה איזה גורילה אני אהיה עכשיו גם. E ele percebeu e entendeu que de agora em diante ele ia virar um gorila. Ele ia virar o bicho da capoeira. בתוך ב5 שנים הגעת ל-105 קילוגרם. Falou que dentro de 5 anos de treino, ele chegou a 105 quilos de puro músculo. 6% שומן. 6% de gordura. אפשר להגיד משהו? הוא היה כזה שור, מה זה שור? E aí tem um da plateia que estava junto com ele, porque aconteceu que ele no final, no Brasil, virou um grande lutador, veio para Israel para virar professor, e aqui ele continuou meio que essa carreira antes de se converter. Então quem tá junto com ele na plateia é alguém que vivenciou esse momento antes dele se converter, quando ele chegou sendo lutador profissional. E esse estava testemunhando dizendo, sim, ele era um touro, era um boi, não dava para acreditar o tamanho dele. E lembrando que o Rav, ele tem mais de 2 metros. E a mão dele é 3 da minha. Quando eu fui apertar a mão dele, minha mão sumiu. Se eu apertasse com as 2 mãos,
as minhas duas mãos sumiam do lado dele. Ele é alto e assim, você não acredita, ele é enorme, ele é sinistro. בכל זאת, כאילו, בדיבור הקודם, אם לא היה בזה קידוש השם לא הייתי אומר את זה, כן? זה מטעמי צניעות. Então esse religioso ainda se justificou dizendo: se não fosse para santificar o nome de Deus, se não fosse Kiddush Hashem, eu não falaria isso dele. Por quê? O que adianta ficar lembrando, enaltecendo coisas passadas que na verdade não tem relevância? O que tem relevância é a Torá que ele estuda, é a reza que ele faz, todo o Zikui Arabim, todo esse. Tá compartilhando o quanto Deus é maravilhoso e incrível na vida dele. Esse enaltecimento do nome de Deus em público. Mas aí justo ele tá dizendo que, como isso tá conectado com a história de vida dele, que no final das contas tudo veio para conhecer a Deus e para entender a Deus, ele virou quem ele virou, então foi por esse motivo que ele enalteceu mesmo essa parte de antes de fazer, de se converter e de fazer a vontade de Deus, que isso tá desconectado, mas é claro que dentro da vida dele, do que ele passou, fazia todo sentido que ele realmente aprendesse a se defender e tivesse uma profissão também, para ganhar o seu próprio dinheiro. אבל הוא לא היה הולך לבגדים. אף פעם. אבל זה היה נראה כאילו לבוש בחליפה של בטמן. Ele disse que se pudesse pegar a fantasia, a Halifá, pudesse pegar a roupa do Batman e colocar sobre ele, falou que seria perfeito, seria super adequado, que ele estava realmente muito grande. כולו מפוצץ שרירים ברמות, כאילו הייתי עם מעיל, הוא היה כאילו, הרום כולם היה אותו דבר, כאילו. אבל תדע לך דבר שאתה לא ידעת על זה, אפשר ללמוד על האנטומיה. כשאני קיבלתי את הגוף חזק, אני בהתחלה הייתי מתבייש לראות בלי חולצה. E ele no início disse que quando ele estava bem grande, ele sentia vergonha de ficar sem camisa. למה? הוא לא כמו הייתי קוקוס, הייתי מתבייש. Falou porque ele estava todo duro. אחר כך אני גיליתי שזה לא בושה, לשמוע, כל מה שהרגיש לך, בכלל אני שכח שהיה בושה בהתחלה. Porque no final das contas, depois que ele veio para Israel, depois que ele ficou grande e tudo, ele acabou que se perdeu um pouco no caminho do material, porque depois que você fica grandão e vira o profissional de luta, e sabe, é uma coisa que vem acender muito o egocentrismo dentro. E disso, ele disse que se afastou de Deus, certo? Ele vai continuar, ele vai contar essa parte, mas eu vou dar uma adiantada porque tem a ver. E ele entrou em depressão profunda e ligou pro rabino dele dizendo que queria terminar com a própria vida. E no final, não vou contar tudo também, e no fim ele largou tudo isso, entendeu que no final das contas, toda aquela conexão com o divino se enfraqueceu porque ele acabou que meio que se vendeu para a parte material, só que depois ele voltou com tudo e virou quem ele é. ובזה להתחיל בקפוארה ולהתאמן, לעשות קורס פה ושם. בגיל 23, אמרתי שיש פה קרב עם בן אדם. E quando ele chegou aos 23 anos, antes disso ele contou que fez todo tipo de curso de arte marcial, também boxe, capoeira, obviamente, e o que mais ele disse? E também, óbvio, treino muscular, né? Claro, e todo tipo de, obviamente, deve ter rolado hormônio e qual é o nome disso? Suplemento alimentar, todo tipo de que o pessoal utiliza para ficar grande, virar um profissional do esporte, assim ele estava utilizando. Ele não falou que usou hormônio, então não sei, fica aqui em aberto. No geral, quem passa de 100 kg de músculo utiliza desses meios. E aí aconteceu que aos 23 anos estavam procurando alguém para lutar, fazer uma luta de boxe. E ele disse, quer saber? Eu vou nessa, minha especialidade não é boxe, mas eu treinei um pouco sobre isso. Eu sei de uma coisa, vai ter um prêmio financeiro, eu tô de olho nesse prêmio. Na verdade que o prêmio, eu tenho que entender ainda, se o prêmio ia servir para Israel, não, acho que aqui o prêmio ia ser financeiro. E ele pensou com ele mesmo, ele falou, bom, então é o seguinte, no ringue, quem chorar menos ganha. E como eu já apanhei tanto que não tem nem mais lágrima praticamente para correr dos meus olhos, de tanto que eu já passei por poucas e boas, eu vou para essa luta.
שבוע לפני הקרב התפללתי Uma semana antes dessa luta, ele rezou para Deus. לאלוקים שייתן את הגביע, אבל אל תיתן להפסיד. Que Deus deu para ele a taça da vitória e que não permitisse que ele perdesse. אל תיתן לעשות נס ללוחם. E ele pediu o quê? Que ele não causasse nenhum dano, nenhum prejuízo no cara que ele fosse lutar contra. הגיע ביום של הקרב, ראיתי לוחם, מישהו גאוותני, אף למעלה וחד. E ele disse que quando chegou no dia da luta, ele viu o oponente dele cheio de marra, contando vitória, debochando e humilhando ele. אז זה נפוח, הזכרתי את הילדים של הפנימייה, ובדיוק כמו הילדים האלה, אני לא מוותר עליו בקרבות. הגיע הזמן של הקרב. Então, quando ele viu isso, ele falou: Deus, sobre a taça, eu peço que o Senhor mantenha para mim, mas sobre não causar um prejuízo pro oponente, apaga isso. עלה לזירה איתו, והתחיל, בלגן ועולה מפה ומשם, וסיבוב שלישית, אם הגיע את העורפים, אמרו, אנחנו נמשיך יותר עם הקרב, אם אתם רוצים להמשיך זה אחריותכם, אנחנו לא קשור לתמונה. E aí passou, parece que o terceiro round, o pessoal falou pra eles: olha, vocês podem continuar a luta, a gente viu que o negócio tá feio. Se vocês quiserem continuar, é responsabilidade de vocês. נעמד להפסיק את הקרב, בסיבוב שלישי. Falou: por mim eu paro a luta aqui, mas se vocês quiserem continuar, a gente continua, que o público quer. אם עצרו את הקרב, הפנים כולו שברו, לא שלי, של המזינות שלי, אני הייתי בסדר. E aí falou que no terceiro round ele parou, a cara do oponente estava acabada. לא קרה לי כלום, ולוחם הפסיק לנחם. E aí esse oponente desistiu de lutar. נמשיך עם הדרך, עכשיו אתם תבין איזה גדול השם אלוקים. למה אתה שלחת אותי? שאני לא שאל, ואני גם לא שואל. לפנימייה עם הפושעים. אין כמו חשבון של ריבונו של עולם. E disse que parece que ele enviou. Olha como é que Deus faz tudo perfeito. Ele enviou Justo Rav Benjamin Gomel para uma premiar, parece que é algum clube de luta, onde lá estavam criminosos. אלוקים יודע שאני ילד אני. הוא צריך לעלות אותי לארץ בשביל לגאל אותי. ילד אני. Então, ele está explicando, Deus precisa de mim. Deus sabe que ele precisa me trazer para a terra de Israel para me converter. בלי אבא, בלי אמא, בלי שום דבר. איך אני אראה אותך Sem pai, sem mãe, sem ninguém, como é que eu vou para Israel me converter? לארץ? אני אשאל אותך במקום שיש רק על השעים. אבל שם יש כלי, שהכלי הזאת, אני אמשוך אותך בארץ. Ah, não, desculpa, não eram criminosos. Aqui eu entendi falar Poshim, mas parece que é um outro. Eram pessoas que estavam procurando um capoeirista profissional para trazer para a terra de Israel, e justo esses foram para onde ele estava. Agora eu lembrei, essa história é interessante. Ele explica que parece que no Jornal do Brasil tava anunciando onde é que tinha capoeirista. E parece que o lugar onde estava, eles se confundiram de endereço. Ao invés deles irem para o Rio de Janeiro, São Paulo, eles foram lá para o Pará. E acabou que lá encontraram ele. Foi uma história assim muito diferente, algo totalmente sem pé nem cabeça, que no final chegaram nele. ראית מה זה תוכנית אלוקים? איזה כלי יש בפנייה הזאת? הקפוארה. כלומר, הקפוארה הזאת הנצרים, השם יש לה שם, אבל לא תהיה כמוהם, אני אגן לך. אמונה יגן עליי. אני אגיד לכם, מה שיגן עליי זה רק האמונה. E no final ele diz que a capoeira não protegeu ele, só o que protegeu ele foi a fé em Deus. איך אני עבד מה שאני עבד, מה אני סיפר לכם עכשיו? ואני מתפקד. אהבת חינם, אוהב את כולם, מסתדר יפה עם כל העולם. E só o que deu certo para ele foi isso, que ele amava todo mundo, queria fazer o bem pro próximo, tava sempre conectado com Deus, amor gratuito, רק הטוב ושאיפות, חלומות, יש טיפה... só coisas boas e tendo bons sonhos de vencer na vida e aspirações para que tudo dê certo. יודעת כמה חלומות שיש, אם אני מספר בכם, מה, איפה הוא? מה זה החלומות האלה? איך אני לא פגום? אני שמר עליי אמונה. Ele falou: como pode ser que eu não fiquei pagum, que eu não fiquei defeituoso no sentido, pô, por muito menos, por passar por muito menos dificuldade na vida, quanta gente entra em depressão profunda e nunca mais sai do quarto. Agora, olha tudo que ele passou, e ele estava ali pronto para viver a vida
da maneira mais difícil que podia ser, não importava, ele estava bem, ele estava feliz, estava conectado com Deus. Por quê? Por causa da emuná dele em Deus. A bitachon, a confiança de que tudo que Deus faz é pro bem. Tudo que Deus faz é pro bem, então não importa o que for de mais terrível que ele precise passar, ele sabe que tudo é pro bem. Então disso, a tristeza nem chega perto dele. אמונה בסיבי, יום ולילה, בכל דבר, בכל מעשה. בן אדם שיש לו אמונה, לא משנה איזה קושי הוא עובר בחיים, הוא יוצא משם שלם, כמו... Através da confiança e da fé, a pessoa pode passar pela situação mais difícil, ele vai sair dessa situação completo. לא היה ולא נברא את כל האיסורים שלו. Como se não tivesse nunca acontecido nenhum sofrimento. הרבה עשירים, אתם יודעים שאין להם הישג, פתאום מפסיד את הכסף, מה קרה איתם? לוקח הגולה, אני תמיד אעשה לחיות. האמונה הזאת שמר עליי, ובלי עזרה של פסיכיאטר או רופא, כל מיני אנשים... Ele disse que não precisou de ajuda de nem psiquiatra, nem de médico, nem de psicanalista, nada disso. Ele, com a fé dele em Deus, conseguiu resolver as suas dificuldades e confiou em Deus, entendendo que tudo é pro bem. אף אחד לא עזר לי. מישהו פה כאלה שירים אותי, יגיד מה יכול, אף אחד לא עזר לי. Ninguém ajudou ele. רק אמונה, בורא עולם, תפילה שהציל אותי מכל רע. Só reza, a emuná, o entendimento que tudo é pro bem foi o que salvou ele de todo mal. בן אדם שולט באמונה, הוא לא עושה עזרה מפסיעה, לא מאף אחד, ואין כזה דבר שהוא להשתגע. אבל מי שולט בלי אמונה, רק משהו קטן הולך עליו, יכול באמת להפיל את החיים באלה. E alguém que anda sem emuná, sem fé, sem entendimento que tudo está nas mãos de Deus e Deus faz tudo pro bem, mesmo ele sendo rico, milionário, forte, o que você quiser, ele pode ter uma ilha só dele, pode ter a maior empresa do mundo, o que for, a menor coisa, a menor arzavá, a menor frustração que não sair como ele quer, acabou. O dia dele acaba, ele já toma 5 remédios de depressão e de todo tipo de tratamento psicológico, porque as coisas não saíram como ele queria. Falta de fé, falta de entendimento. Por isso é tão importante a gente estudar o Humash, a gente estudar a Torá em si, as partes mais importantes que tem, uma delas é o Humash, é o Pentateuco, a própria Torá escrita, que é o Nar, né? E daí por diante, a gente tem que estar conectado com a explicação dos sábios dia e noite, que é o que nos vai dar entendimento e fé que Deus pode tudo e tudo é pro bem. הקדוש ברוך הוא עכשיו, האם ניצוצות לשתי יהודים, יאללה. היו שתי יהודים מחליטים לנסוע לברזיל והשקיעו $30,000. E tinham 2 judeus que estavam dispostos para viajar para o Brasil e investiram quanto? הם מחליטים לנסוע לברזיל והשקיעו $30,000. E eles investiram $30 mil. מה הם מחפשים שם? מה אתם חושבים? O que eles procuram lá? בשמו הכניס אותי בפנימיה עם הפושעים, מה הוא רצה? מה הכוונה שלו? מדריך, קפוארה, שני יהודים אשר אלוקים מדריך אותם לנסוע לברזיל ולהשקיע $30,000 בשביל להביא מדריך קפוארה. Ah, tá. Então, parece que ele entrou num clube de luta, sim, de um pessoal não legal. E aí depois foram enviados esses 2 judeus para trazer um instrutor de capoeira para Israel, para virar professor. Então parece que realmente Deus colocou ele num premiar, parece que é num clube de poshim, de clube de luta, de criminosos, pelo visto, pelo que eu entendi. לבחון כמה אתה טוב. כל השם, והגיע לשם, השני יהודים מהר, ירדו בסן פאול, תראו איך אלוקים השם מתארגן, עושה עוד תרגיל עליהם. הם לא יודעים הכל השקעה בשבילי, לא בשבילכם, אתם עושים ביס, אני רוצה גר. והגיע בברזיל, בסן פאול, קנו מגזין, במגזין היה כתוב שם. Então eles compraram uma revista quando eu estava em São Paulo e nessa revista estava escrito אירוע עולמי, תחרות קפוארה. Erua Olamit Tacharut Capoeira queria ter um evento global que é ser o campeonato de capoeira. וואו, אירוע עולמי, קפוארה, תראה איך אלוקים. Irua Hulami. Ah, Irua Hulami. Bom, parece que aqui é um evento de capoeira grande que ia ter no Brasil. שמבלבל את כולם. באמת, לקחו מטוס בלי לסתכל הרבה, נסעו בקוליטיבה, ילדו בשם, הגיעו בקוליטיבה,
במקום של האירוע אין אף אחד. E eles chegaram em Curitiba e não encontraram nada. רוח קפוארה, כולם, שלום, שוב. Não, como pode ser? Tava escrito na revista e tava tudo marcado. Cadê? Não tem ninguém. שומר, אין שום אירוע, איפה הקפוארה? אין שום אירוע. אין Ah, ele tá falando Eruah, só que no final é Eruah. Ok. אירוע, יש פה רק מגזין. שומר מסתכל, הם לא יודעים Ou seja, um evento de capoeira. שזה תוכנית אלוקים, לא שומר מסתכל אומר, הגעת באיחור. זה היה שנה שעברה. Então, no final, essa revista estava atrasada há um ano, em um ano. E falaram para ele, olha, então, esse evento de capoeira que vocês chegaram até aqui, tá falando para esses dois israelenses que vieram de Israel para encontrar um instrutor de capoeira para levar para Israel. Então eles foram para Curitiba, eles chegaram em São Paulo, compraram uma revista de luta e viram nessa revista que ia ter um evento de capoeira no sul, em Curitiba, e se confundiram de data, parece que a revista estava atrasada, algum motivo, e chegaram lá com um ano de atraso. אלוקים ממש ביבל את כולם Então ele explica que Deus realmente confundiu todo mundo. בראייה הזו שהם לא ראו. תראו מה זה גדול בורא עולם. אוהב אותך אבא. Ele enaltece e agradece a Deus. ותדעו לכם שהפלאפון של המס, הם התקשרו, הגיעו לשם למקום של הקפוארה, שזה קפוארה עולמי במרכז. אני כבר עשיתי קורס בסנטה קטרינה, המס והתקשר אליי, תבוא מהר, יש פה שני יהודים. Ele estava em Santa Catarina e lá tinha um centro grande de capoeira e chamou esse... E no final eles foram para lá. שהם רואים אותך, לוקחים אותך בארץ, בטוח, לוקחים אותך לישראל. הגעתי שם במרכז, כבר היה כעבוד של המדריכים. המס שם אומר, שב, תעשה כלום. E agora, qual que era a ideia? Aqui, quem vencesse a luta iria ser o grande instrutor de capoeira e iria para Israel. Como ele estava sonhando com ir para Israel e se converter desde que praticamente ele nasceu, acabou. Ele já era o mestre de capoeira, ele já estava grandão. E surgiu essa oportunidade na frente dele. Quem ele precisasse vencer, ele ia dar a alma dele. עד שאני מרגיל לא קם. אני יושב עם סימוי את הקו שלהם, המס זוז כולם אחורה. כסי, בלי חוצה, בלי לשם. Ele chegou lá, falou, ó, todo mundo sai da frente. אני הולך אותה כבר. נכנס העולם מהמס, אתה נגדו. Aí chamaram dois contra ele, falou, você, vai, vão contra ele. תשמעי את הבעל הגרמי ידיים, פה קפלות, ובאגם ואולי מפה משם ישראל מסתכלים, וואו. Aí os israelenses viram e ficaram maravilhados com a performance dele. איזה מכונה של מכות. Aí ele falou, uau, que máquina de pancada que é esse aí? הביא אותו לארץ. היהודים והברזילאי שאלו, אתה לא מפחד לנסוע לישראל? Aí perguntaram pra ele, os israelenses perguntaram pro Benjamin Gomel, você não tem medo de viajar daqui do Brasil até Israel? פיגועים, מלחמות, מה אני מתנהל? Que em Israel tem guerra e atentado terrorista, etc. אלוקים שומר עליו. Ele falou, ok, Deus me guarda. E vamos perguntar logo pra ele, né? Olha a história de vida que ele passou, você acha que ele vai ter medo de bomba, de atentado? Até porque no final das contas, querendo ou não, Israel é muito mais seguro do que o Brasil, 1000 vezes. Por mais que a notícia saia que caia bomba e tenha todo tipo de atentado, né? Todo tipo de notícia que eles vendem aterrorizando as pessoas. ביקשו מה זמן? כן. גוי הכי מיוחד שבעולם לא יכול להתקרב על האצבע שלו. יהודי זה יהודי. יהודי זה הדבר הכי מדהים שיש. Aí ele começa a enaltecer os judeus são a coisa mais incrível que existe. הבעיה שאנחנו לא יודעים כמה אנחנו מאוחדים. E o problema é que a gente não sabe o quão especial nós somos. זה נושא שמדבר איתו הקודמיה. Então ele vai falar sobre isso daqui a pouco. הרבה אנשים עושים להיות כמוני, תלמידים, ולא עושים כמו להיות כמוני, ואני אמרתי לתלמידים אל תנסו להיות כמוני. למה במועדון אני מאושר, כשאני מגיע הבית, אני עצוב, אני לא רוצה לחיות. E calma de novo. למה במועדון אני מאושר, כשאני מגיע הבית. Falou que quando ele tá na academia de luta, ele tá de certa forma feliz. Lutando, ensinando, batendo, e quando termina, ele volta pra casa, ele tá em depressão, tá triste, tá acabado. Porque na verdade que essa foi a história. Ele veio pra Israel,
e veio com toda aquela fé, toda aquela expectativa de chegar na terra de Abraão, Isaac e Jacó. Eu lembro até hoje ele falando isso. Eu pensei que eu ia chegar na terra de Abraão, Isaac e Jacó, todo mundo vestido de modo respeitoso, e todo mundo, sabe, fazendo Shema Israel, e rezando, estudando o Torá, e seguindo toda a tradição. Do nada eu chego no aeroporto de Tel Aviv. Parece que eu tava no Rio de Janeiro. Ele explicando. E a situação caótica, e parecia que eu cheguei num lugar que não era Israel, como pode ser? E aí ele conta que começou a ir em todo tipo de clube, e pub, lugar que tinha mulheres, etc. Ou seja, foi como eu falei antes, no início ele meio que ele chegou com uma fé muito forte, só que ele estava conectado também com material muito pesado, então ele foi difícil, e aí ele conta essa situação, que na academia ele conseguia se distrair e ficar feliz assim temporariamente, mas na vida dele consigo, quando ele pegava a consciência e colocava de volta, calma aí, o que eu tô fazendo? Onde é que eu tô? Cadê Deus? Onde é que tá meu avanço de vida? Ok, lá na academia eu tô feliz, mas esse não é o objetivo da vida. Ele entrou em depressão pesada. Falou, não quero comer em casa, eu tô totalmente triste, não tem sentido da minha vida. תצא חי, ומה שאתה רוצה ניתן לך. זה הכוח של יהודי שגוי אין. אין כזה דבר, תהיה כך גוי, דוגמן, יפה, שחקן, זה... E foi isso que ele disse, isso que é a diferença do não-judeu pro judeu, segundo ele mesmo que se converteu, é que enquanto não-judeu, ele pode ser o que ele quiser no ramo do glamour. Ah, pode ser ator famoso, cantor famoso, lutador, todo tipo de coisa que vai... Jogador de pôquer, não sei, tudo que vai trazer fama, vai trazer dinheiro, vai trazer essa parte superficial forte. No final das contas, por dentro, ele não tem nada. Ele vive à base de remédio, a fé dele, o entendimento dele de mundo é extremamente vazio e não tem nada. E essa é a maravilha do judeu. O judeu, quando ele está conectado com Deus, quando ele está cumprindo todas as suas mitzvot, אם באמת, אנחנו תהיה כך. זה הכוח של יהודי שגוי אין. e essa é a força do judeu que o não-judeu não tem. אין כזה דבר, תהיה כך גוי, דוגמן, יפה, שחקן. Ele não tem isso, você pode ser um não-judeu, jogador de futebol, atriz, ator, o que for. אם באמת, אנחנו עושים להרוג, גם הורגים אותו, והכל יופי שיש לו. E quando chegar a hora desse morrer, ele vai simplesmente sair do mundo e tudo que ele tinha simplesmente se anulou. Vai ser passado para os descendentes. E qual é o real valor e importância de tudo que ele fez? אבל היופי שיש ליהודי זה יופי אחר. E a beleza que o judeu tem, os valores que o judeu tem, é um valor diferente. זה צינור אלוקי, זה רוחניות. É um canal de conexão com Deus, a espiritualidade. זה מעשים טובים, מידות São boas ações, são traços de caráter lapidados. טובות. זה השפעה מכל העם. É a influência de todo o povo. בגדולתו, למה גדולי הדור הוא אחראי לכל העם ישראל, לא רק Com a sua grandeza, e o maior da geração, os maiores sábios da geração, eles são responsáveis por todo o povo de Israel. לעצמו. ואני ראיתי את הדבר הזה, התחל להתגאה. E ele viu tudo isso aqui em Israel e ele ficou maravilhado e ele falou, vou começar o processo de conversão. הלך בתהליך של הגיור, הגעת שבוע ראשון במועדון, הוא כיוון אליו, אולי כבר שם. Ele chegou na primeira semana no clube, né, no modão, na verdade é no pub, no baile, na discoteca. Como é que eu vou traduzir isso? הגענו גם שבוע ראשון במועדון עם כיפה אדומה כזה גדולה לראש. כולו מבסוט, לא יודע מי נגד מי. הולך כולו מבסוט עם כיפה לראש. Aí ele entrou nesse lugar com kipá na cabeça e sabe, toda aquela situação. חשב שיהודים יגיד, וואו, איזה יפה. כולו הגיע לשם ושואל, מה זה? מה קרה לך? Aí ele pensando, falou, pô, tô com kipá na cabeça, o pessoal vai me admirar, vai falar, pô, caraca, e virou judeu, parabéns. Aí quando viram ele com kipá na cabeça, falou, o que tá acontecendo contigo? אמרתי, הוא עושה להתגאה, מה קרה? נפלת לראש? שבוע שני מגיע עוד פעם עם הכיפה אדומה, Aí é porque ele tava com a kipá grande azul na cabeça, e todo mundo ficou indignado com ele. Aí passou outro dia, ele chegou com uma kipá gigante vermelha na cabeça. חבקות אותי, אני שומר נגיעה. E aí veio uma mulher abraçar ele. Aí ele rápido se
Se afastou e falou, não, eu não toco em mulher. Shomer negiah quer dizer que ele cuida com toque. Na verdade, que isso é uma expressão da lei judaica. Shomer é cuidar, negiah com toque. Quer dizer o quê? Um homem que ele não vai tocar em ninguém que é proibido. Um judeu, na prática, né? O judeu ele pode tocar em quem? Na mãe, na esposa, entendeu? É bem limitado. המון זה מה שחסר לנו. גוי ששומע נגיעה בתל אביב. Aí o pessoal riu dele, falou, pô, um goi ou não um judeu, que ele shomer negiah, que ele cuida do toque no meio de Tel Aviv. Ah, ele deu até risada. המשכתי מהדברים שלי, יולם פה המשכתי. Continuei com as minhas coisas aqui e ali, e continuei meu processo de conversão, e admirando muito o judaísmo e a Torá e o povo de Israel, מלחמה עצומה, היום אני יהודי. numa grande guerra que ele teve que travar contra tudo isso, essas duas realidades. Por um lado, ser campeão de capoeira e estar em todos os lugares mais materiais que se pode imaginar, e do outro lado, ele quer se conectar com a verdade, com a pureza e com a santidade. Então, calma aí, ou é Yaakov ou é Esav. Não tem como ser os dois. אני עושה לקיים כל התורה כולה, מצוות, מעשים טובים, עבודת המידות, להיות בעל טוב, אשתי יודעת כמה Falou, o que eu queria é ter midot tovot, traços de caráter lapidados, e maasim tovim, bons atos, e rezar, estudar a Torá, e me casar com a minha esposa, ter meus filhos, era só isso que eu queria. סבל, יש שלא מצליח לקיים את החלום שלי. אבל החלום שלי לא קטן, אני רוצה להיות כמו האבות הקדושים. Ele falou, meu sonho não era pequeno, eu queria ser como os patriarcas sagrados. וכל יהודי רוצה לחשוב, כל יהודי צריך לחשוב, וכך צריך לעשות, לחשוב על הגדולים, למה? E todo judeu, ele tem que pensar nos maiores da geração, sempre. Por quê? מי שמכיר שבת, השם אלוקי, מצוות, רוחניות, תפילות, הוא לא מוותר על זה, על שום דבר בעולם. Quem está conectado com cumprir Shabbat, cumprir as mitzvot e fazer o que os gigantes da geração falam, תדעו לכם שאני לא ידעת מה זה הבדל בין יהודי לגוי. 3 e ele mesmo não sabia a diferença entre o judeu e não judeu. שנים הרבנים מדברים שזה בריאה חשובה וגוי זה גוי. E durante 3 anos, os rabinos estavam explicando a diferença entre goi e judeu. הייתי יוצא משם, כמעט הייתי עושה קפואה בתוך בית מדרש. E ele quase que fez capoeira na casa de estudo com os rabanim, com os rabinos. Porque, como assim? Você está falando que o não judeu é isso, o judeu é aquilo, o judeu é o povo escolhido, e tem 613 leis, e tem um nível de alma muito mais elevado compatível com a quantidade de responsabilidade e obrigação que tem. E sabe, dali por diante, você tá falando que o não judeu ele é menos e tal, e tipo, é algo que, dependendo, vai demorar muito, isso é mais difícil para o não judeu entender, ou mesmo para o judeu entender, que às vezes nem mesmo o judeu entende essa diferença. E dependendo, não. Ele falou que para ele foi difícil de entender, demorou 3 anos com muita explicação e aula, e ele mesmo ri e fala brincando que quase que ele foi fazer capoeira com os rabinos na casa de estudo, no Beit HaMidrash. ואנחנו מסתכלים בגוי, אמא שלי גויה, אבא גוי, אחים גויים, כל האחים גויים. מה הוא לא מכבד אותי? אני בתור בגוי, יודע שהייתי גוי. Então, tipo, ele sentiu meio que como se não fosse respeito pra ele. Eu não sou judeu, minha mãe não é, meu pai não é, meus irmãos não são. E como é que isso funciona? לפני שנתיים אני גיליתי משהו מדהים, איזה הבדל בין יהודי לגוי. E 2 anos atrás ele disse que teve um entendimento muito profundo sobre qual que é a diferença entre o judeu e o não judeu. ביום כיפור, ביום התפילה, Em Yom Kippur, no dia da grande reza, אני מסתכל בשמיים, eu tô olhando pro céu. כמובן בתקרה, ומכוון בשמיים, ומתחיל להתפלל. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הרבה אנשים פגעו בי. Ele rezou para Deus, Hashem, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Abraham, Isaac e Yaakov. Olha, e ele olhando para os céus falando, e muitas pessoas me magoaram, me causaram sofrimento. אפס, בילדות, בברזיל, Em muitos lugares. שהייתי נער, שהייתי בוגר, פגעו בי בלי סוף. Quando eu era jovem, quando eu era criança, quando eu era jovem, depois mesmo quando eu cresci. בתור בגוי, בתור ביהודי, כמה פגם היה, כמה זלזול, כמה כאבים בגלל המילים וההשפעה של החיים. Humilhação que ele passou, palavras e agressões. בעיה הרבה. אני מבקש ממך דבר אחד, Eu peço para você uma coisa, Hashem. תסלח לכולם. Perdoa todo mundo. לא רק לסלוח להם, תן מתנה לכל אחד ואחד מהם. Perdoa todo mundo, cada um e um. למה?
שהיית בריאה בבלי ביתום, במלא בעיות, כספי, היית גם יותר קרוב אליך, הקושי התקרב אותי. E todo o tempo que eu não tinha comida, estava no orfanato apanhando todo dia e com a minha vida em risco, podendo morrer todo dia, e toda a dificuldade que eu passei, eu estava conectado com o Senhor todos os dias, dentro da dificuldade mais grave que qualquer um pode imaginar. התקרבות עוד עליך, שהיית חזק, זלזלתי בך. E quando eu fiquei forte, quando eu virei o campeão de capoeira, eu esqueci de você, Hashem. לא היה לה קלט הטוב, והאלה שפגעו בי גם שהתחלת את התהליך של הגיור, העשה שנתקרב אליך עוד ועוד ועוד. הם דווקא המדרגות שיעלו, לא היה לה קלט הטוב, והאלה שפגעו בי גם שהתחלת את התהליך של הגיור, העשה שנתקרב אליך עוד ועוד ועוד. הם דווקא Como é que agora ficou difícil? והאלה שפגעו בי גם שהתחלת את התהליך של הגיור, העשה שנתקרב אליך עוד ועוד ועוד. הם דווקא המדרגות שיעלו אותי עליך. אני חייב להם הכרה טוב, תראה מתנות למה הם לא פגעו בי ממש בצורה שגרמה אני נגיע לסוף, אלא יעלו אותי לקודש. תראה מתנות לכל אחד, לחייבה. Então, tudo que vieram para denegrir, jogar ele para baixo no final, só subiram ele porque isso foi o que conectou ele com Deus. איזה כוח לסלוח לכולם בלי להפסיד. E ele pegou e conversou com Deus, dizendo que ele perdoa todos, porque no final das contas, tudo que ele passou de pior, coisas imperdoáveis, no final conectou ele com Deus. Então, sobre esses, até mesmo sobre esses, ele agradeceu. E disse que perdoa. בלי לוותר על אף אחד, לסלוח לכולם. Sem deixar faltar ninguém. Ele perdoou todo mundo que causou todo tipo de sofrimento para ele, porque tudo isso aproximou ele de Deus. ביום הזה הרגשתי איזה עוצמה, איזה E nesse dia ele disse que sentiu um poder gigantesco sobre ele. משהו מדהים, איזה רוחניות באותו יום אני הרגשתי, ואני כבר אמרתי, די, אני רוצה להיות ככה כל החיים. יהודי מבין מה זה הבדל בין יהודי לגוי, רק אמרתי שמקבל הרבה רוחניות, הרוחניות והכמות שקיבלתי ביום כיפור הזה, אני הבנתי איזה הבדל בין יהודי לגוי. כל מאכל איזה טעם, כל שינה אני לא מרגיש את הגוף שלי במיטה, ומגיע יושן וקם בבוק שמח ולומד, ריכוז עצום. Então ele diz que a diferença entre o judeu e o não judeu é que o judeu entende que na vida dele tudo é Deus é tudo, e ele vive em prol de cumprir a vontade de Deus. A cada momento ele está executando mandamentos, Mekayim Mitzvot. Isso dá para ele a força de, independente se a situação tá boa, tá ruim, tá amargo, tá doce, tá difícil, tá fácil, para ele tá tudo, ele tá sempre feliz, ele tá sempre para cima, tá sempre esperançoso e até mesmo é capaz de perdoar os piores sofrimentos. Isso não é obrigação. Isso não é obrigação, perdoar sofrimento. Dependendo do nível de sofrimento que alguém te causou, você não é obrigado a perdoar ele. Depende do que aconteceu, né? Se for algo supérfluo, você vai ser cobrado por não perdoar. Mas se for algo grave, você não é obrigado a perdoar e você tem base natural para não perdoar. Então, ele disse que o poder do judeu, pelo que ele entendeu, é esse. Que o judeu está conectado com Deus o tempo todo, ele consegue entender que a espiritualidade é o que tem de mais caro no mundo e não qualquer outra coisa. São os valores da verdade, e isso é o que tem de melhor do judeu. ומבין הכל דבר, ופרנסה, משהו מדהים. אמרתי, וואי, זה יהודי? חבר'ה, יהודי יש לו כוח ששום בריאה אין לו, לקבל שכל עליון, דעת עליון. Ela disse que o judeu é uma criatura que nenhuma outra consegue se equiparar, porque tem o intelecto contemplativo que só o judeu tem, dele para com Deus. בינה עליון. במטה שלו את הכוח הזו שהוא סולח לכולם. E ele tem essa força de perdoar. שאנחנו סולחים לכולם, Que no final ele vai entender que tudo é pro bem, a kol tová. Não vai ficar tudo guardando no coração. Isso é rancor. Ele tem rancor desse, tem rancor daquele, tem rancor do outro. Ele entende que no final das contas Deus fez ele passar por isso para que tudo isso seja degrau para ele subir. É como a história do burro que caiu no poço. Pegou um e falou, vai, joga areia no burro. Falou, não, mas o burro é meu. Você quer enterrar ele vivo? Joga areia nele. Por quê? Como? Joga areia nele. Jogou uma, jogou 2 pás, 3 pás, 4 pás. A areia batia no burro, o burro se sacudia e virava o quê? Virava solo para ele subir, até que ele saiu do poço. הלב הוא פנוי ונכנס הרבה אהבה בלב. ומתי שיש הרבה אהבה בלב,
אנחנו מתחילים לעבוד במקומות ושופך אהבת חינם. Então, disso, ele consegue viver sem rancor no coração e, muito pelo contrário, entender que tudo é pro bem e, muito pelo contrário, ele realmente ele vai estar o tempo todo vibrando a energia do amor gratuito, ajudando o próximo financeiramente, com sabedoria, com entendimento, com, sabe, dando bom conselho. E disso é a visão de mundo de que esse próprio judeu, essa própria pessoa vai chegar no estado de completitude por entender a função dele no mundo e o que Deus proporciona ele a cada momento e a cada segundo. E essa é uma grandeza do judeu. נוזל, כן? אבל אי אפשר אהבת חינם, אהבה בלב מתי שיש מישהו שאני לא סלחתי לו. צריך לסלוח לכולם. וכאן תראו איזה דבר מדהים. ושאני סולח לכולם, אני לא עושה איתם חסד, אני עושה חסד עם עצמי. אני מעביר, אני אשמח, מאושר וטוב, בבית. Então ele disse que só quem tem a ganhar é ele mesmo. Quando ele perdoa todo mundo, entende que todos foram enviados de Deus. Para quê? Para justo fazer com que aquela areia que ele tinha recebido virasse solo e ele conseguisse subir. עם האישה, עם החברים, באלימות, זה טוב, רק הטוב. התחתנו אפילו לפני הרבה זמן. בחתונה שלי, חשב שלא יהיה הרבה אנשים, אנשים ויתרת על כולם. כל החברים שלי, כל הבא שלי. חשב שלא יהיה הרבה אנשים. באחית שם, משהו כמו חצי שעה, אמר, בורא לא תראי כמה אתה נותן. תגיד את עצמך גם לבני ישראל, תעזור להם. למה אתה משהו מדהים, והרבה פעמים בני ישראל לא מבינים שהתקן רק המערבים. תראה להם כמה זה טוב להיות איתך. ואני בוכה בשביל עם ישראל. הגיע רום, כולם כבר פה. בחתונה שלי עכשיו שלא היה אף אחד, היה שם משהו כמו 800 איש בחתונה. E aí no casamento dele tinham 800 pessoas. Até porque ele fez uma academia de capoeira, então ele tinha muitos alunos, ele estava conectado com comunidade, com muita gente. אחי, בורא עולם אמר, אתה עזב את הכל שהתקרב עליי בנקודת האמת והאמנת בי בהון, בקושי, באלימות, בדברים הכי קשים שבחיים, שגם עלת לגדולה, הצלחה וכבוד, גם האמנת בי, ולא הייתי מסכים להיות משום אישה שלא מאמין בי, אני אתן לך מתנה, בחתונה שלך הולך, עשה של התורה, איש O Rav Chaim Kanievski, nada mais nada menos do que o próprio Rav Chaim, foi no casamento do Rav Benjamin Gomel. Tinha muitos vídeos antes dele no YouTube do casamento e infelizmente eu não baixei isso anos atrás e são vídeos que eu não consigo mais encontrar. את הברכה שלי. זכית לגדול הדור בשביל לברך אותי. למה? האלוקים יודע שיגיעו Rav Chaim Kanievski, nada mais nada menos, foi no casamento abençoar o Rav Benjamin Gomel. שזה מאמת. אני אומר לכם מיום ליבי, טוב מותי, מחיי בלי בורא עולם. ועליו אני לא אוותר, אני עושה אותו עד הסוף. אשתי יודעת כמה אני אוהב אותו, כמה אני עושה, וכמה אני אוהב את היהודים, כולם. אשכנזי, ספרדי, תימני, מרוקאי, טריפוליטאי, מאוד יש. Que ele fala que ele ama todo mundo, todo tipo de judeu, os grupos que tem dentro dos judeus, ele ama todos, ele ama a Deus. על הדרך? כולם, כולם. מרוקאי בטוח? בטוח לגבי מרוקאים? גם כולם. ביצעו לי, גם איך להביא מתנות, ולצדדים, בחינוך מיוחד, מעלים אותם עם מילים. אני רוצה רק לתת, כמה יש בשביל לחיות? רוצה לחיות היום כמו עם מחר, לאהוב בורא עולם היום כמו עם מחר בשביל לאהוב אותו, לאהוב בני ישראל כמו עם מחר, להיות בעל טוב כמו עם מחר, להתפלל כמו עם מחר, אפילו שזה קשה, אבל זאת רצוני. שלא מצליח כל רגע, זה משהו אחר. אבל אני רוצה... כפיים. שאני ככה נקריא. Amen.
תתחיל אחד בפורטוגז. בוא נלך, פורטוגז שלך הולך. השיר מדבר, בורא עולם. Ele vai agora cantar uma música em português. Vamos finalizar, já tá no final do vídeo também. בורא עולם, capoeira, ויש Fala de Deus, fala de capoeira. כל הזמן חולם דברים טובים. Que acontecem sempre coisas boas. התחיל את הקפוארה במטרה ספורט של ילד קטן, וזה הולך והולך, הופך לו לחיים. הוא נוסע עם הקפוארה לארץ הקודש, היום הוא חי בטוב. Então, aqui eu dei uma pesquisada em outros vídeos do Rav Binyamin Gomelo, só para vocês terem uma noção. Um outro Beit HaMidrash, uma outra sinagoga que ele estava. Também contando sua história. אין לו הרבה כוח בשביל... אמא שלי. Ele ficou muito conhecido aqui por conta הסיכוי שנצליח, dessa história incrível e maravilhosa que ele foi em muitos lugares contar. בזכות הדרשה, Aqui já é um outro lugar. לקחו דיבוק מהטבח שבו הפה הזאת מדבר עם הקדוש. חזק. שרק הוא יגיע. Aqui um clipe, vamos ver o clipe. Me'achoshech la'or, da escuridão para a luz. Sepur Shel Ger Tzedek, que é a história de um convertido verdadeiro, justo. Binyamin Gomel. בוא וצא למסע איתי, שמתארך ונוגע, מפרך, מייגע, וכל יום הופך לעוד סימן, לשביל שבדרך, שנותן לך ערך לחיות עם עצמך בשלום, להסתכל לשמיים ביראה של כבוד ולחכות לטוב, שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק. Toda a beleza e a ta'avot e todos os desejos que tem no Brasil se encontram do lado da pobreza, de Tzadaoni. Os bairros, a favela, das favelas. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם. ואפילו בהסתרה שבתוך הסערה Aí, quando ele tinha 12 anos cuidando das cabras. Foto dele quando pequeno já lutando capoeira. בוודאי גם שם נמצא השם. Aí ele grandão, instrutor.
ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, Aquela luta que ele disse que tinha acabado com a cara do outro que debochou dele. אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. E vale ressaltar que o pessoal falava: ah, você dança capoeira, dança capoeira. Ele, quê? Dançar? Eu aprendi a capoeira como um método de defesa, um método de ataque, e uma luta como uma luta pra ferir, pra machucar, até porque era essa a realidade. E aí, quem vinha pra ele falar que capoeira era dança, ele falava: vem dançar comigo. Ele arrebentava o cara. Assim ele falava. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם Uau, o vídeo dele do casamento, olha que o Rami Kanevski vai aparecer. Todos os alunos dele, olha esse casamento com mais de 800 pessoas. Olha como foi Minas Shamayim, eu nem planejava, eu tinha procurado esse vídeo, não tinha encontrado, sem querer aqui, vocês viram? Sem querer eu encontrei esse grande clipe, que é o melhor clipe dele, né, com todo esse compilado, inclusive mostrando o casamento. Olha como é que é Ashgaha Pratit Minas Shamayim. Ah, ele com a equipa grande vermelha que ele tinha dito. Que legal, que legal. Ele deixando o P.O. crescer. Olha o livro que ele tá na mão, vê se vocês conseguem reparar aqui, ó. Vê se é o mesmo, vê se é o mesmo. Ó, acho que é, hein? Ele botando os rabinos pra tocar, pra cantar. Qual é o nome disso? Berimbau, né? Tocando as músicas ali com berimbau, os rabinos entrando na dele, cantando junto. Olha que legal, olha que legal. Olha um brasileiro não judeu, no meio de uma situação mais adversa no meio do Brasil. Olha onde ele veio parar. E tanta gente falando, pô, eu não vou falar muito pra não ofender ninguém, mas é isso. O resumo é, quem quer alcança. Enadavar shomed bifnei ratzon. Não tem nada que esteja perante a vontade. Em português é a fé move montanhas. Da Torá a fonte é Enadavar shomed bifnei ratzon. Não tem nada que fique de pé perante a vontade. Nada. בדרכך שלך בחרתי, לא טעיתי, את תורתך תמיד ידעתי ונשבעתי. אל תעזבני אלוקים, כי אני בן של מלך, ורק אתה אחד מולך, לך גדולה לך כתר, לך יסירו מלאכי
Olha os alunos. Olha os alunos dele. Olha os alunos dele. כשלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. כשהלב שותק, הנשמה זועקת. והיום נתקדם פוסע, דומע אל האור המוביל לרחק ורגש ובחור. פוסע, דומע אל האור הלבן טהור כמו בזריחת היום. חור השנים יתמזגו עולמות, ייפתח השער לשלום. Nada mais, nada menos do que o maior da geração, Rav Chaim Kanievsky, quando ele estava vivo, o Zchutó Agendaleno. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר פורץ עושה משמחו, חסון וחלו, כי נורים נדיצו לחד בואה ובואה כבוש עולם וריוס. מהרו אדוני אלוהינו שמע, בורא יהודו וחוצו ישראל. Abençoado pelo Rav Chaim Kanievsky. Ai, como me emociona, como dá vontade de chorar ver essa história. Uai. Acabou esse vídeo. Uai. Vamos ver aqui um outro. Cadê? Esse aqui ele foi entrevistado pelo programa do Eda Bruto. להתפלל, מה מתי שאתה רואה שבאמת לא נצליח, קפואר המצטיין הידוע למשפחה מסורתית. A המסע esposa, שלה a esposa dele. כלל מגורים באוסטרליה. תיקח זמן, אבל אתם נוחתים פה ישר מה... רק מישהו שבא מבחוץ, שחי את כל מה שהייתי חי, יגיע לפה מבין, הגעת באמת לדבר הטוב וגדול ומיוחד בישראל, הוא מאוד A esposa dele é israelense, né? Não é brasileira. קפל זה כן אחד המוצא שם. את החיבור. Essa foi a entrevista dele no Eda Bruto. Aqui já no outro lugar. Agora de novo ele vai cantar a música em português, né? O que no nosso primeiro vídeo... Calma, aqui. Nosso primeiro vídeo ele ia terminar. Esse aqui é o quê? לימוד נצרות
Não, isso é outra coisa, calma. Vamos que eu tô curioso pra saber que música é essa em português que ele vai cantar. Eu não sei qual que é. גם בישראל יש הרבה ברזילאי, אתה רואה? הוא קריאדור, כולם! זה בורא עולם. הוא קריאדור, בורא עולם! Ele tá ensinando a música em português pros israelenses, olha que legal. Capoeira e o sonhador, kולם! Estudarei. O criador, capoeira e o sonhador, kולם! E o sonhador, berra! Ou seja, a gente vê que ele só tá ali fazendo toda essa virar, essa energia positiva, energia boa, sabe? Um esporte ao ar livre ali com os amigos, momento de descontração, cantando uma música judaica, o tempo todo ali com a energia positiva, divina, sabe? Da santidade daqui do chá, algo maravilhoso, algo maravilhoso. Vamos ver um outro. Ó, um outro lugar que ele tá contando a história. אחד בלילה, היה על כסי, יכול להעיד על זה, למה גם הייתי לו חפן וגם יהודי. תשמעו, אתם יודעים איזה שינוי היה, אם הוא יכול לעשות, איפה הוא יכול להגיע? Que legal. איך הודעה הוא מבורך? אלוהים לעשות משפט. הקדוש ברוך Pronto, voltamos onde estávamos. להצליח, לא צליח, בעיקר זה השיר. מידות טובות, מעשים טובים, אהבת חינוך. יש פוטנציאל. O criador, capoeira, e o sonhador. Kולם! O criador, זה בורא עולם. o criador. כולם! מצוין! Capoeira e o sonhador. Metsuyan, não me atirando por disco. O criador. Kולם!
O criador, capoeira, gaga, e o sonhador. Como? O criador, capoeira, gaga, sonhador. Esse magolá! Nosso herói, tá aí, ó, Rav Benjamin Gomel, uma grande figura, entrou para a história aqui em Israel como uma história de superação que não tem igual, e olha o nível que ele chegou, olha quem ele virou, olha por quem ele foi abençoado no casamento, algo incrível, maravilhoso, inacreditável. Sim, um brasileiro órfão que viveu sem família, que sobreviveu, na verdade, durante toda a sua vida, e olha até onde a força da fé e a confiança em Deus trouxe ele. Então espero que essa história tenha também inspirado vocês, assim como me inspirou profundamente. Ecoou na minha cabeça desde quando eu vi essa história a primeira vez até hoje, Rav Benjamin Gomel ainda volta na minha cabeça. É realmente algo, sabe, que você fala pra si mesmo, não tem como eu arrumar qualquer desculpa. Não existe desculpa pra mim em absolutamente nada. Olha a história dessa pessoa, olha de onde ele veio, olha a dificuldade que ele passou, o que é minha dificuldade do lado da dele, certo? Então fica a lição pra gente, essa lição dessa figura maravilhosa, incrível, Rav Benjamin Gomel. Tenho muito prazer, muita felicidade e emoção de estar podendo apresentar, eu já estava querendo gravar esse vídeo há muito tempo e finalmente, graças a Deus, chegou o momento. Então é isso, pessoal, esse é o Sabedoria da Torá. Você que gosta do nosso projeto, deixa o like, compartilhe, tudo de bom e até o próximo estudo.